Senhor, fala com cada um dos teus filhos, ó Pai. Que nesse dia, Pai, tão especial, Pai, que é a Páscoa, que o Senhor possa se revelar a nós, ó Pai, e que o Senhor possa cumprir o seu grande propósito hoje no nosso meio. Seja a tua vida em nós, ó Pai. Cristo é a nossa vida, Cristo é o motivo do louvor. Por isso nós nos reunimos hoje, Pai, nesse dia tão maravilhoso, Pai, só para celebrar, Pai, a tua vida, Pai. Aleluias, amém, meus irmãos. Lucas capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 6. Lucas, Evangelho de Jesus, que escreveu Lucas, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 6. Lucas capítulo 24, tem uma mensagem linda e tremenda. Diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor nos encoraja, porque Ele vive. Isso muda tudo. O tema da mensagem é isso: Ele vive, e isso muda tudo. A Páscoa, meus irmãos, não é só um evento que nós trocamos chocolates, que nós comemoramos o Senhor Jesus. Não, a Páscoa não é só sobre isso. A Páscoa, meu irmão, é um fato. A Páscoa não é só algo para ser comemorado como um evento, mas a Páscoa é uma realidade viva, que nós professamos nossa fé no Senhor, de um Deus que não é morto, de um Deus que não está num caixão, de um Deus que não está, meu irmão, lá dentro, lá fechado por uma pedra, não, mas de um Deus que é vivo, de um Deus que é maravilhoso, de um Deus que ressuscitou verdadeiramente ao terceiro dia. É um Deus que habita dentro de nós e no meio de nós. Esse é o Senhor, aleluia. Muita gente, meu irmão, celebra hoje um Deus que morreu. Muita gente celebra hoje um Cristo que foi sacrificado e chora, meu irmão. Tem pessoas hoje que estão chorando porque Cristo morreu. Ou a pessoa fica só na sexta-feira, a sexta-feira da crucificação, meu irmão. Se nós ficássemos só nas imagens aqui que passou no primeiro louvor, de Jesus sendo sacrificado, crucificado, foi cuspido, apanhou, meu irmão, deram com um pau na cabeça dele, maltrataram o nosso Senhor, as lanças entraram e rasgaram a pele dele. Se nós parássemos somente aqui, nós teríamos um Deus morto, nós teríamos um Deus desprezado, nós teríamos um Senhor que não tinha esperança e que não dava esperança. Mas nós hoje celebramos a um Deus que no domingo ressuscitou, aleluia. Falei aqui no primeiro culto, meus irmãos, Jesus, eu falei aqui na quinta-feira sobre a ceia do Senhor, o poder da mesa, de nós estarmos junto com o Senhor. Há um poder na presença do Senhor. Aí nós viemos na vigília, o pastor Kleber trouxe também a mesma instrução sobre como estar na mesa, na presença do Senhor. A Bíblia nos encoraja a nós estarmos verdadeiramente na presença do Senhor, a nós não nos sairmos dessa mesa, nós não nos afastarmos dessa mesa, nós não nos desligarmos da comunhão com o Senhor. A Bíblia nos ensina isso, que nós precisamos estar completamente em comunhão com Cristo todos os dias. A mesa nos aproxima do Senhor. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? A mesa encoraja-nos.
A mesa nos traz a presença, mas depois da ceia do Senhor, Jesus vai para o Getsêmani, que nós cantamos aqui. Jesus vai para um lugar, ele se retira a um lugar de oração, o monte Getsêmani, ele vai até o Getsêmani, e naquele lugar ele chama os seus 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e ele chama esses 3 discípulos e fala: vamos comigo, porque eu quero orar, vamos lá para orar, para tirar um tempo com Deus. A Bíblia fala que eles se retiram a esse lugar, mas quando Jesus começa a orar, os discípulos dormem, meus irmãos. Jesus começa a orar a segunda vez, os discípulos dormem a segunda vez. Aí vai para a terceira vez, meus irmãos, os discípulos continuam dormindo. E Jesus chega para eles e fala: poxa, mas será que vocês não é suficiente ficar acordado enquanto eu estou orando? Mas Jesus entende que eles estavam cansados. Sabe por quê? Porque como humano, meus irmãos, a Bíblia relata que nós nos cansamos, como seres humanos. O pastor William gravou um vídeo, não sei se vocês viram, que postou ontem, e o vídeo dizia assim, que sexta-feira, meus irmãos, foi uma sexta-feira de dor, de choro, foi uma sexta-feira de lágrima, meus irmãos, e nós muitas das vezes passamos a sexta-feira também nas nossas vidas. Nós temos o dia da sexta-feira, que é o dia do sacrifício, que é o dia da luta, que é o dia do choro, que é o dia da morte, é o dia que nós não acreditamos, não temos mais esperança. Aí depois de sexta-feira vem um sábado, meus irmãos, mas é o sábado do silêncio, e nós também temos que passar pelo sábado do silêncio, nós temos que caminhar nesse dia, porque faz parte esse dia. Mas a nossa esperança está no domingo, que Ele chega, meus irmãos. Por isso que o salmista diz: a noite, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela virá pela manhã, a alegria ela virá ao amanhecer. Nós podemos, meus irmãos, passar pela sexta-feira do sacrifício, nós podemos passar, meus irmãos, pelo sábado do silêncio, mas nós que cremos no Senhor Jesus, nós não paramos no sábado nem na sexta. Nós cremos num Deus que ressuscita ao terceiro dia, que Ele é vivo, que Ele é fiel, que Ele é Senhor de todas as coisas. Nós cremos nesse Jesus, amém. Mas Jesus chama eles para orar. Quando, meus irmãos, Ele acaba a oração, ele usa a expressão, no começo da oração e no final Ele usa para os seus discípulos a seguinte frase: fiquem comigo, porque a minha alma está angustiada. Eu estou com uma angústia tão forte, que é uma angústia mortal. Ele, sendo Deus, estava experimentando, meu irmão, na condição de homem, a morte. Ele sendo Deus, Ele estava experimentando a condição de morte. Por isso que eu quero fazer um parênteses aqui na mensagem, porque o Espírito Santo de Deus manda falar para você que está aqui hoje, nessa manhã, você que entrou aqui hoje nessa igreja, o Espírito Santo tem algo especial para você. Ele quer, meu irmão, declarar para você que Ele conhece o teu choro, o teu sofrimento, que Ele conhece a sua vida, porque mesmo Ele sendo Deus, Ele também sofreu. Ele sabe o que é passar pela morte, Ele sabe o que é ter dor, Ele sabe o que é ser caluniado sem justificado, Ele sabe, meu irmão, que é se levantarem contra Ele, mesmo Ele sendo inocente, Ele não tendo pecado. Ele sabe o que é ser acusado pelos seus irmãos dentro da sua casa. Ele sabe, meu irmão, o que é levantar afronta. Ele sabe como Deus. Então descanse no Senhor, amém. Ele sai da oração, meus irmãos, aqueles homens vêm contra eles, os líderes dos sacerdotes, os fariseus e os chefes da guarda romana de Pilatos. Eles vêm contra Jesus, meus irmãos, e a Bíblia fala que prende ele. Pedro fica indignado, e Pedro vai lá e corta a orelha, meu irmão, do soldado. Pedro tenta fazer algo lá para libertar o seu Senhor, e Jesus fala para ele: Pedro, para com isso, meu irmão. Se eu ao menos falasse uma palavra, o meu Pai que estás nos céus, Ele mandaria legiões de anjos aqui e destruiria tudo isso que está acontecendo. Mas Jesus falou: mas não me convém, porque eu vim para cumprir um propósito, e o meu propósito é libertação, é restauração. O propósito do Senhor, meu irmão, era para trazer vida para nós que éramos ainda pecadores. A vida não era só mesmo de 2000 anos, não, a vida era para o ano de 2026, Ele continua trazendo vida
ainda hoje, meu irmão, Ele continua derramando vida nos dias de hoje. O sacrifício dEle não foi em vão, meu irmão, porque hoje nós recebemos vida dEle, aleluia. Mas muitas pessoas ainda ao redor do mundo, ainda celebram um Deus que está morto. As pessoas celebram um Deus morto, meus irmãos, não. Falei aqui no primeiro culto, você não vai ver nessa igreja aqui, meu irmão, nada aqui nas paredes, você não vai ver nada para nós adorarmos, você não vai ver, meus irmãos, um crucifixo com Cristo, lá morto, ensanguentado, não. Nós não vemos na entrada da nossa igreja, meu irmão, um caixão de vidro lá, com Jesus colocado, meu irmão, porque nós glorificamos e louvamos o Deus que é vivo, o Deus que é para sempre, adorado, glorificado. Eu disse que quando eu servi em outra religião, nós crescemos, meus irmãos, com uma cultura de adoração a ídolos, pela ignorância que nós tínhamos naquele momento, e nós íamos à igreja, meus irmãos, e nós entrávamos na igreja, e o dia de Páscoa era um dia triste, porque nós entrávamos, nós víamos aquele caixão, tinha uma figura lá representativa de Cristo, ensanguentado, com aquela cruz, aquela coroa, trazendo sangue para Ele, triste. Nós entrávamos e nós ficávamos tristes, nós ficávamos cabisbaixos, tristes naquele momento, porque o nosso Deus estava morto. Mas o dia que nós conhecemos a verdade do Senhor Jesus, foi nos apresentado que a Bíblia continuava a história dele, que aquelas mulheres, meus irmãos, chegaram ao sepulcro, como nós um dia estávamos, cabisbaixos, sem esperança, adorando a um Deus que é morto, mas a Bíblia continua a história. A Bíblia fala que aquelas mulheres caminharam, meus irmãos, em direção ao túmulo, e quando elas chegam no túmulo, o túmulo não estava mais fechado, a pedra já tinha rolado, existia anjos em cima daquela pedra. A Bíblia fala, meus irmãos, tem versão que fala em Mateus, que era, meus irmãos, o rosto deles como fecha resplandecente, eram anjos do Senhor, e eles olham para elas e falam: porque vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, como Ele disse, Ele ressuscitou, Ele é o Senhor, meu irmão. E hoje nós não glorificamos um Deus morto. Aqui nessa igreja nós não vamos ficar tristes, lembrando somente da dor dele, não, nós vamos lembrar que aquilo foi necessário para trazer perdão dos pecados, porque o pecado, meu irmão, foi lançado sobre ele, o castigo que nos trazia, Senhor, a morte, foi lançada sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós somos curados, sarados, salvos, aleluias, pela pisadura do Senhor, nós somos resgatados, meus irmãos, e ao terceiro dia, assim como Ele havia prometido, Ele ressuscita. E hoje, quando você entra na igreja, meu irmão, seja hoje, seja amanhã, seja no meio da semana, nós vamos declarar que Ele ressuscitou, que o Senhor está vivo. Nós não vamos dizer um Deus morto, não, nós vamos falar um Deus vivo, um Deus vivo, um Deus vivo, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Ah, pastor, mas aonde está esse Deus que eu não vejo? Espera, eu preciso procurar, está aqui? Não, não está aqui, não, aonde? Está em algum lugar? Não, eu quero declarar para você, que esse Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão especial, que Ele habita no nosso interior, Ele habita dentro de nós. Você pode levantar suas mãos e dizer glória a Deus, você pode exaltar o nome do Senhor, você pode, meu irmão, adorar o Senhor aí do seu lugar, o Deus que é vivo, o Deus que é maravilhoso, o Deus que é tremendo, aleluia. Nós não estamos refém, meu irmão, de um Deus feito por mãos de homens, não, mas nós temos a presença. Ele fala: não, fiquem tranquilos, eu não vos deixarei órfãos, eu vou voltar ao Pai, porque eu tenho que preparar a morada, meus irmãos. Ele diz: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou lançar sobre vocês o encorajador, o consolador, aquele que estará com vocês todos os dias. Oh, aleluia, aleluia. O que a ressurreição muda na minha vida hoje? Aleluia. Tudo a ressurreição muda na minha vida. Se eu não acreditasse, meu irmão, na ressurreição, nós seríamos como aqueles que achavam que a vida só era aqui nessa terra.
Pastor, mas eu sou esse daí racional, eu não creio muito nisso. Eu também era assim, meu irmão. Meio Tomé, sabe? Não, mas eu sou racional, então eu quero, meu irmão, explicar para você que a ressurreição não foi uma ideia filosófica. A ressurreição não é só um projeto de homens, não. A ressurreição é um fato. E fato, meu irmão, é consumado por testemunhas, um fato que verdadeiramente existiu. O cristianismo, meus irmãos, é evidenciado porque Cristo verdadeiramente morreu e o túmulo vazio atesta que Ele ressuscitou, aleluia. Meus irmãos, tinha um grupo de soldados romanos que foi direcionado por Pilatos para guardar aquele sepulcro. Para não ter problema, eles mandaram lacrar a pedra. Era uma pedra, meu irmão, que fechava. Não era uma madeira, não era um papel, não. Era uma pedra que lacrava o túmulo do Senhor Jesus. E eles pegam, meus irmãos, e eles lacram. A Bíblia fala que eles colocam, acredito eu, cimento. Eles colocam algo para lacrar o túmulo de Jesus. Mas preste atenção aqui que isso é importante. Aqueles homens que acusaram Jesus, meus irmãos, a Bíblia fala que os sacerdotes, os líderes dos sacerdotes, os fariseus, aqueles homens daquela época, os romanos, meus irmãos, aqueles que foram influenciados negativamente, eles chegam para Pilatos e falam: ô Pilatos, nós conseguimos matar Jesus. Nós conseguimos matar, e ele já está enterrado, ele já está lá no túmulo lá. Ele está guardado lá no túmulo. Mas ó, deixa eu falar um negócio para você. Vai lá e manda, por gentileza, oficiais, sabe, coloca lá uma tropa sua, porque ele anunciava que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então ó, se nós já tivemos problema com esse grupo de cristãos aí, esse grupo de pessoas já quando ele estava em vida, imagina se ele ressuscitar ao terceiro dia. Aí nós vamos ter um problema grande mesmo, amém, meus irmãos? Olha o problema que eles tiveram. 2026 anos passaram, aqui hoje nós louvamos o nome do Senhor Jesus, meu irmão. Olha o problema grande que eles tiveram, meus irmãos, aleluias. Como é que pode ser uma mentira? Como é que pode ser mentira, meu irmão? Algo que dividiu o calendário antes de Cristo e depois de Cristo, meus irmãos. Algo que Jesus reapareceu, e lá em Coríntios capítulo 15, versículo 6, diz que tinha mais de 500 testemunhas naquele lugar. Eles tinham um grande problema sério para resolver, porque Cristo verdadeiramente ressuscitou. Eles tinham um grande problema sério para resolver. Eles vão lá e pagam os oficiais para falar que era mentira a ressurreição de Cristo. Mas nada pôde segurar o poder do Senhor, meus irmãos. No primeiro momento da igreja, lá em Atos, meus irmãos, lá no começo de Atos, quando Pedro, meus irmãos, ele é preso porque ele estava pregando o evangelho do Senhor. Ele pregava o evangelho do Senhor, e aonde que ele passava, pessoas se convertiam, meus irmãos. Começou a ter um mover sobrenatural, e pessoas começaram a se converter, e ninguém conseguia entender por causa de tanta conversão. E aí, meus irmãos, aqueles mesmos religiosos lá, que vêm para atrapalhar, meus irmãos, cuidado, meus irmãos, porque aqueles que se dizem que é do Senhor, muitas vezes está só para atrapalhar. E aquelas pessoas vieram e levaram eles presos novamente, e foram indagar ele. E aí, meus irmãos, Gamaliel, um homem sábio, chega e fala: não, peraí, vamos pensar em algo. Eles dizem que eles acreditam num Deus que ressuscitou, Jesus que dizia que era Deus. Mas espera aí, mas tiveram tantos outros que vieram antes deles, e falaram que eram profetas, e falaram que tinham um propósito, e falaram de coisas bonitas. Vieram tantos outros antes deles, e falavam que eles eram também servos do Deus vivo. Mas esses daí, com o tempo, com o decorrer dos anos, eles se esfriaram, e a multidão que perseguia, não passaram-se muitos anos, todos se dispersavam. Então vamos entender que se for de Deus essa palavra, não vamos contra o Senhor. Se for de Deus, eles vão multiplicar, mas se não for do Senhor, com o tempo eles vão perecer, eles vão se esgotar, eles vão terminar. Meus irmãos, passaram-se anos, saiu da Ásia, meu irmão, da área Ásia Oriental, saiu, meus irmãos, chegou até o Ocidente, chegou a todos os confins da terra, chegou a nós, meus irmãos, chegou a todo o planeta. Que o amor de Cristo continua sendo o mesmo, que Cristo ressuscitou, e que por Ele ter ressuscitado é a nossa maior esperança de fé e salvação. Cristo ressuscitou, por isso nós estamos aqui hoje.
O que nos une nesse lugar, nessa igreja hoje, não é uma comunhão boa, não. Não é só músicas bonitas que nós entoamos, não. Antes é que nós amamos e servimos ao Senhor Jesus. Coloca lá por gentileza, Biel, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 12. Vamos ler até o 26. Ora, se é pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos? Ele estava falando com o contexto na época, meus irmãos. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo então não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Ninguém mais tem esperança. Olha o 19 que diz: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, ao versículo 20 chegou, meu irmão, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos voltarão a viver, aleluia! Mas cada um por sua vez, Cristo as primícias, depois quando Ele vier os que lhe pertencem, então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Para encerrar o 26 diz, e o último inimigo a ser destruído é a... Põe o versículo 55, vamos os três, todo mundo dizer bem forte, 1, 2, 3, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Jesus ressuscitou, todo o poder foi entregue a Ele na cruz, todo o poder foi dado ao Senhor que é vivo, ao Senhor que é maravilhoso, aleluia, aleluia, aleluia. Onde está a morte, a sua vitória? Aleluia. A ressurreição mostrou e provou que Jesus era aquele que Ele disse que era. A ressurreição provou que Ele estava correto. A ressurreição, meus irmãos, é o selo de Deus dizendo para mim hoje e para você aqui nessa igreja, sabe o que Ele está dizendo? O sacrifício foi aceito, o pecado foi vencido, e a morte foi derrotada na cruz do Calvário, aleluia. A cruz foi o pagamento, meus irmãos, Ele pagou o preço do pecado. Adão havia pecado, então Ele vai na cruz, e Ele, meus irmãos, paga o preço do pecado, e Ele fez o pagamento. Mas quando Ele ressuscita, é como se Deus desse, meus irmãos, um recibo, e fala, está pago aqui, ó, diabo, você não pode mais acusar esse meu irmão. Por isso eu quero declarar sobre você hoje, meu irmão, o inimigo não tem poder sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, porque o preço já foi pago. O Senhor emitiu a cédula de crédito e disse, estão libertos, estão salvos, a morte não tem mais poder, meu irmão. Receba da presença do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus, receba da graça do Senhor em nome de Jesus. A morte, meu irmão, do Senhor nos trouxe o pagamento, aleluia. A Bíblia fala, Romanos capítulo 6, versículo 4, porque se como Cristo ressuscitou, andemos também, meus irmãos, assim também vivemos uma vida nova, aleluia. A ressurreição libera vida sobre nós. A ressurreição traz vida onde havia morte.
A ressurreição traz esperança. Aonde não tem mais esperança, onde há um túmulo vazio. A ressurreição traz perdão, meu irmão, aonde não havia mais perdão. E a ressurreição, ela traz um recomeço, quando para muitos só existia o fim. A sexta-feira foi dolorida, o sábado foi um silêncio, mas o domingo chegou com a ressurreição do Senhor. Aleluia. O túmulo está vazio, meu irmão, mas o trono dos céus está ocupado pelo Senhor Jesus. Toda autoridade foi dada por Ele, meus irmãos, para Ele. Hebreus capítulo 7, versículo 25, a Bíblia fala que Ele intercede por nós. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. O Senhor, meu irmão, Ele vive para interceder, o papel dele é maravilhoso, e nós glorificamos a esse Senhor que é fiel e poderoso, amém? Para encerrar, meu irmão, porque já a hora já acabou. Aquelas mulheres, Marias, foram ao túmulo. Elas foram ao túmulo buscar um Deus morto. Elas foram ao túmulo, meus irmãos, mas elas ouvem uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Aquelas mulheres ouvem uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Elas ouvem a pergunta que os anjos falam: porque vocês procuram dentre os mortos aquele que vive. Essa pergunta, meu irmão, ela é declarada até hoje sobre nós. Tem gente procurando vida em coisas mortas. Preste atenção. Tem gente procurando vida em coisas mortas. Tem gente tentando procurar vida no mundo. Viu? Tem gente tentando achar Cristo no meio do pecado, não vai achar, meu irmão. Tem pessoas tentando achar o Senhor nas ilusões dessa vida. Tem pessoas tentando achar Cristo em pessoas, em relacionamentos, em prazeres dessa vida. Tem pessoas tentando achar Cristo na onde Ele não está. Essa pergunta, meus irmãos, ecoa até os dias de hoje, porque vocês têm procurado entre os mortos aquele que vive. Procurando sentido na vida aonde não há presença de Deus, viu? Preste atenção, você aqui, você que entrou hoje aqui neste lugar, deixa eu dizer algo para você. Você é tão importante para o Senhor Jesus, que Ele entregou o sangue dele na cruz do Calvário. Ele, meus irmãos, morreu, Ele pagou a sua dívida, Ele pagou a nossa dívida, Ele perdoou os nossos pecados. O sacrifício dele não foi em vão, mas Ele vem, meus irmãos, e Ele ressuscita ao terceiro dia. Sabe por quê? Porque Ele quer ter comunhão comigo e com você. Ele quer que você entregue a sua vida, porque tudo nesse mundo é perecível, meus irmãos. O nosso nome um dia vai passar, os nossos bens vão perecer um dia, a nossa história será esquecida, meus irmãos, ao decorrer dos anos. Tudo isso, meu irmão, uma boa viagem vai passar, uma boa comida você vai se esquecer, mas a comunhão com o Espírito Santo, ela não termina aqui nessa vida, ela é eterna, meu irmão. Por isso que a pergunta ainda hoje é: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Fique de pé, por gentileza, meu irmão. Hoje não é um dia para a gente lembrar de Jesus, não. Hoje é um dia para nós nos encontrarmos com Jesus vivo, amém, igreja? Aqui nós vamos ficar lembrando, hoje eu estou lembrando do Senhor que é bonito. Não, meu irmão. Hoje nós vamos comemorar e nós vamos pedir a presença do Senhor, de um Deus vivo, de um Deus maravilhoso.
Eu quero que você ore adorando ao Senhor que é vivo, a esse Deus que é poderoso, esse Deus que é tremendo. Eu quero que você feche os teus olhos, meu irmão, e você glorifique a esse Deus maravilhoso, que você adore Ele com toda a sua força, que você adore Ele, meu irmão, na intimidade, que você glorifique ao nome do Senhor Jesus nessa manhã. Fala com Ele: obrigado Jesus, obrigado, obrigado, obrigado Senhor, obrigado pela sua vida, aleluia. Obrigado Jesus, obrigado Senhor por tua salvação, Pai. Hoje nós louvamos e glorificamos a um Deus vivo, a um Deus maravilhoso, a um Deus que ressuscitou, aquele que morreu por mim, morreu pela igreja do Senhor, um Deus fiel, um Deus maravilhoso. Nós adoramos a esse Deus, aleluia Senhor. Nós adoramos ao Deus que tem todo o poder, nós adoramos ao Deus que é fiel, ao Deus que é maravilhoso, aleluia. Deus, teu nome seja louvado e glorificado, amém, meus irmãos. Deixa eu falar algo para vocês. Se vocês forem em qualquer túmulo hoje, se você chegar em qualquer túmulo hoje, se você chegar no túmulo de uma pessoa que você ama, você vai ver lá tristeza, vai ter lembrança, vai ter silêncio, né? E você vai entender lá que ali foi o fim da pessoa. Se você for pedir para desenterrar ali, provavelmente você vai achar os ossos dela, os restos dela. Mas uma história que acabou. Mas se você for hoje lá no túmulo de Jesus, meus irmãos, tem uma placa gravada lá dizendo: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluias. Quero fazer uma pergunta para você que está aqui hoje, meu irmão. Nesse dia. E eu quero perguntar para você hoje: por que você procura entre os mortos aquele que ressuscitou? O Espírito Santo colocava no meu coração quando eu estava preparando essa mensagem, que tem pessoas que por qualquer motivo se afastaram dos caminhos do Senhor, por qualquer motivo se entristeceu às vezes com a igreja, com pessoas. A gente tem visto pessoas tristes com a igreja, com lideranças, pessoas tristes. A gente tem visto, meus irmãos, pessoas que estão distantes do Senhor porque se desiludiu com algum problema na vida. Mas hoje a mensagem é para você, para dizer por que você está procurando entre os mortos, porque Jesus já ressuscitou para você também. E o amor dele é tão grande que ele ama a sua vida hoje, e ele quer ter um relacionamento novo com você nesse dia. Tem pessoas que pode ser que entraram aqui hoje pela primeira vez e que nunca tiveram a decisão de entregar a vida para Cristo, ou já está vindo a segunda, terceira, quarta vez, mas nunca tomou a iniciativa de entregar verdadeiramente e testemunhar a vida para Cristo. Meu irmão, eu quero convidar você nesse momento a você se juntar à família da fé, a você declarar Cristo como Senhor da sua vida. Pessoas falam: não, Cristo não ressuscitou, não, Ele está morto. Eu quero dizer para você que eu sou uma testemunha viva aqui nessa terra para dizer que Ele ressuscitou, que Ele me salvou, que Ele me curou, que Ele me restaurou. E eu acho que tem outras testemunhas aqui também, amém, igreja? Tem outras testemunhas aqui também para dizer isso, aleluia. Feche todos os seus olhos e curve sua cabeça nesse momento. Eu quero saber se tem alguém que estava desviado, estava distante do Senhor, ficou um período afastado, mas sentiu que essa palavra falou com você. Se tem alguém, meu irmão, no seu lugar, não perca tempo, levante a sua mão, que nós queremos orar por você hoje. Você não precisa vir na frente, você não vai sair do seu lugar. Eu quero só que você levante a mão aonde você estiver, que eu tenho certeza que Deus tem um tempo novo para a sua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, não perca essa oportunidade. Isso, glória a Deus, aleluia. Se tem mais alguém, levante a sua mão. Pode ficar todos fechados. Isso, glória a Deus, aleluia. Há mais uma vida ali. Tem mais alguém, meu irmão, que o Senhor está te incomodando? Isso, levante a mão, glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus. Isso, levante todos a sua mão que estão querendo entregar a vida para Cristo. Pastor, eu vim aqui hoje, estou vindo uma semana, 2 semanas, mas eu nunca testemunhei, nunca confirmei que queria entregar minha vida para Cristo. Se você quer fazer isso hoje, meu irmão, não perca tempo, levante a sua mão já onde você estiver. Isso, levante a sua mão, glória a Deus. Isso, levante a sua mão, entregue sua vida
vida hoje para Cristo, Ele está vivo, meu irmão, e Ele está te chamando hoje nessa manhã. Se tem alguém aqui que quer entregar a vida hoje, falar: pastor, eu quero caminhar com o Senhor, eu nunca fiz isso publicamente, eu quero entregar a minha vida, então levante a sua mão aonde você estiver, entrega a sua vida hoje, não perca essa chance, meu irmão, não perca a oportunidade de viver um novo tempo. O Senhor morreu naquela cruz por você também, então levante a sua mão, isso, aonde você estiver, levante a sua mão como ato de fé, declare isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês que levantaram as mãos, meu irmão, repita essa oração comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti hoje, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, os meus erros. Aqueles também estão se reconciliando hoje, diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do período que eu fiquei longe do Senhor. Senhor, eu assumo um compromisso de Te servir, de Te adorar, e de verdadeiramente, Pai, fazer uma aliança com o Deus vivo e o Deus poderoso. Senhor, nessa manhã, Pai, é um dia de festa, e eu entrego a minha vida verdadeiramente ao Senhor. Amém. Igreja, todos juntos vamos glorificar ao nome do Senhor, todos juntos vamos entregar nossa vida, vamos aplaudir ao Senhor. Pessoal do coral, por favor, pode subir, aplauda e exalte ao nome do Senhor Jesus. Aplauda e exalte ao nome do Senhor Jesus. A festa nos céus, a festa nos céus. Aplauda e exalte ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. A festa nos céus, meus irmãos. Tem decisões que nós não podemos deixar de passar. Tem algumas decisões na vida, meus irmãos, que nós vamos tomar, que dependem de uma decisão assertiva, porque tem decisões que nós tomamos que traz uma consequência muito ruim para nós, e às vezes a dor é de ter que colher aquilo que nós plantamos pela decisão errada. Mas tem decisões que nós não podemos perder tempo, meus irmãos, porque a pergunta que faz hoje é: aonde nós queremos passar a eternidade? Aonde que nós queremos passar a eternidade? Com o Senhor Jesus ou no inferno? Meu irmão, não tem outro caminho. A verdade de Cristo, ela tem que ser pregada, e nós não podemos falar: não existe outro caminho. Pastor, eu creio. Amém, meu irmão, é um direito que você tem de acreditar. Mas eu trouxe aqui a palavra de Deus, e essa palavra, ela é vida. A palavra de Deus, ela traz vida. A palavra de Deus transforma, cura, liberta. Ela traz sentido, ela traz propósito na vida do homem e da mulher. Então tem algumas decisões que nós não podemos, meus irmãos, demorar para tomar. Não, nós precisamos ser assertivos. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que ficou na dúvida, se você devia levantar a mão, meu irmão, não perca essa oportunidade. Eu não vou fazer agora porque nós vamos louvar o Senhor, mas no final do culto, se você ficou, meu irmão, com esse sentimento, no final do culto você pode vir me procurar um dos pastores e falar: eu quero entregar a minha vida a Cristo verdadeiramente. Eu quero me reconciliar. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, essa manhã, esse dia, o Senhor te trouxe porque Ele ama a sua vida, amém? Não saia daqui sem tomar essa decisão certa, porque Deus, Ele ama e te escolheu. Amanhã pode ser muito tarde, meu irmão. Amanhã pode ser tarde para nós tomarmos uma decisão. Então hoje é o dia de eu tomar a decisão correta. Estou insistindo nessa palavra porque o Espírito Santo manda eu falar isso no meu coração, meu irmão. E eu, como pastor, eu não posso amanhã ser cobrado por aquilo que o Senhor está pedindo. Então não deixe, meu irmão. Fazemos tantas decisões erradas, fazemos tanta besteira nessa vida, tomamos tantos caminhos que não agrada ao Senhor, mas agora o Espírito Santo está te trazendo uma direção para você ter um caminho certo, certeiro na presença dEle. Amém, igreja? Deus, Ele é fiel. Nós vamos encerrar louvando, meu irmão, mas eu quero com muita alegria, muita disposição na presença do Senhor, sabe? Adorar Ele com todo o teu fôlego para dizer que Ele é fiel. Vamos louvar o Senhor. Glória Jesus.
Deus. Vamos se alegrar. Aleluia! Sopranos. Homens.
Aleluia, ninguém vai nos parar, amém, igreja? Jesus está vivo, meu irmão. Ele está vivo, Ele está vivo, aleluia.